Vocês se lembram quando eu vim aqui dar aquele recadinho que a OneFootball era o melhor e maior aplicativo de futebol do mundo? Lembra que eu dizia que através da OneFootball vocês podem acompanhar o Mengão queridão através de vídeos, notícias, informações, tabelas de campeonato e tudo mais? Lembra também que eu falava que a OneFootball era 100% de graça e que tinha para iOS e Android? Que era só baixar aqui na descrição desse vídeo. Só que agora, além de tudo isso, vocês ainda têm a oportunidade de assistir 2 do top 5 dos melhores campeonatos de futebol do mundo. A Liga Francesa e a Liga Alemã. De um lado o Bayern de Munique arrebentando, do outro Neymar, Mbappé e companhia limitada no PSG. Até rimou. Então, galera, não dá mole. Baixe agora, é grátis. Está aqui na descrição do nosso vídeo. OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Fala, nação rubro-negra, eu sou o Fabrício Lopes aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Senta o dedo nesse like, se inscreva no nosso canal, clica no sininho, inscrito com o sininho ativo, é inscrito VIP. E compartilhe os vídeos aqui do Resenha Rubro-Negra. Quinta-feira tem Flamengo e Vasco no Maracanã e nós estaremos ao vivo com o nosso pré-jogo seguido da transmissão da partida. Mas, galera, depois da vitória de ontem sobre o Sport 3-0, o Flamengo ainda tem chances no Campeonato Brasileiro. Hoje, o GE soltou uma entrevista com o ex-treinador do Mengão, queridão Domenech Torrent. Eu quero reproduzir os principais trechos da entrevista aqui nesse bate-papo com vocês e saber no final o que vocês pensam sobre as fortes declarações do ex-treinador rubro-negro. Vamos lá, a primeira pergunta para ele é a seguinte: o Flamengo está com um treinador que todos querem que saia. O Flamengo tem alguma chance, mas parece difícil que ganhe o Brasileirão. Quando você saiu do Flamengo, quando foi dispensado, o Flamengo estava nas 3 competições com chances na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Considerando todo esse cenário, fica a sensação que o problema não era a comissão do Domi? Aí o Domenech responde: nós tínhamos certeza disso, nós tínhamos muita confiança, conversávamos com os jogadores, não tinha a intenção de ganhar tudo, seria muito complicado, mas eu sempre dizia que poderíamos ganhar 2 títulos, porque para mim o time estava evoluindo bem, apesar do último domingo, estava evoluindo bem, estávamos felizes com o desenvolvimento como um todo, mas estávamos falando de futebol. Agora sei um pouco como o Brasileirão funciona. A cada 3 ou 4 meses, infelizmente, os treinadores são trocados. É impossível fazer um bom trabalho assim, porque, aliás, analisando o histórico, vi que é muito difícil ganhar o Brasileirão. Só o São Paulo, em 2003, ganhou 3 vezes seguidas. E o Flamengo, na época de ouro do Zico, nos anos 80, também ganhou várias vezes. Mas o Brasileirão é muito complicado por isso, porque é impossível dar continuidade a um trabalho. Há uma impaciência, esse é o dia a dia. Aqui o projeto é ganhar no próximo domingo. Sei que é muito complicado ganhar campeonatos aqui, mas todos deveriam se perguntar por quê, se realmente essa é a melhor opção. Não sei de cabeça, mais de 20 times, acho que trocaram 16, 17 treinadores. Essa não é a melhor maneira de implementar uma filosofia. Eu sou europeu, venho da Europa. Aqui não entendemos essas coisas, porque temos certeza absoluta de que ganharíamos títulos. A próxima pergunta: como viu sua saída da forma como tudo aconteceu? Em determinado momento, estava trabalhando para a próxima partida e o trabalho foi interrompido. Você se sentiu triste por tudo que aconteceu e da maneira como aconteceu? Claro, primeiro fiquei triste porque não pude sentir a torcida no Maracanã. Um dos objetivos era sentir a torcida no Maracanã. Além disso, porque estávamos nas quartas de final da Copa. No ano passado, saíram nas oitavas. Estávamos nos preparando quando foram me dizer que estávamos fora do Flamengo. Estávamos trabalhando com vídeos do São Paulo. E aproveito para dizer que estávamos trabalhando com um time maravilhoso de analistas do Flamengo. Não sei se são usados ou não, mas o departamento de análise do Flamengo me ajudou muito. Trabalhávamos muito com eles. Estávamos trabalhando em conjunto para a partida contra o São Paulo. Queríamos jogar um pouco diferente, porque fomos derrotados em casa. Achávamos que tínhamos a solução mais adequada, até que chegou o momento em que fomos dispensados. Mas a sensação que eu tinha desde o início, e comentava com a equipe, quando liderávamos várias rodadas, que com a partida que perdêssemos, estaríamos fora. Por quê? Pela sensação que eu tinha lá de dentro. Nunca senti apoio de verdade. Os jogadores me apoiavam. Se quiser, podemos falar deles, das barbaridades que disseram, se estávamos zangados com um ou outro jogador, o que é mentira. Disseram muitas mentiras em 2 meses. O que eu sentia, o que nos parecia,
é que estaríamos fora após perder a primeira partida. E foi o que aconteceu. Não sentiu nenhuma garantia, nenhum apoio da diretoria. Nunca, nunca. Eram coisas muito... Enfim, nunca. Eu agradeço muito que tenham me contratado. Eu tinha contrato com Marcos Braz, da diretoria, e Bruno Spindel. São os únicos com quem falava e interagia um pouco. Mas... como pode ser que a cada partida você esteja preocupado com se ganha ou não e como vão olhar para você dependendo do resultado? Como eu venho de outros times com outra cultura, nem com os melhores nem piores, apenas diferentes. Nunca nos sentimos apoiados. O que aconteceu no Equador foi muito forte. Então, a partir dali, eu sabia que a diretoria não confiava mais em mim. Era isso que nós sentimos e era verdade. E você não pode fazer nada quando isso acontece. Só trabalhar duro e tentar ganhar as partidas. Porque quando você percebe isso, a única coisa que pode te salvar são os resultados. Só isso. Nem o trabalho, porque aqui um trabalho... nenhum treinador no mundo consegue mostrar nada em 3 meses. Essa liga é muito complicada. Nesse ano, no mundo todo, na Premier, na Bundesliga, na Cautio, os resultados têm sido muito estranhos. Nunca aconteciam goleadas nas equipes contrárias. A pandemia, aconteceram 1000 coisas. Mas o mais importante é trabalhar à vontade, sentir apoiado. Eu sentia o apoio de jogadores, de muita gente que trabalhava no clube. Estava muito satisfeito com os analistas, com o treinador de goleiro, com os fisioterapeutas, mas nunca senti o afeto de... E devem ter seus motivos. Eu sabia desde o início. Acho que o problema no Flamengo está dentro do Flamengo. Está dentro do Flamengo. Enquanto eles não esclarecerem as coisas entre eles mesmos, isso vai continuar. Com Domi, com Ancelotti, com Klopp, com Pep Guardiola, com quem for. Esse é o grande problema do Flamengo, porque quando vemos um time com 125 anos de história, que tem a maior torcida do mundo e só ganhou 6 Brasileirões, 3 Copas e 2 Libertadores, é porque tem algo acontecendo lá dentro. Quando vemos um clube que é o que mais trocou treinadores em todo o Brasileirão, é porque algo acontece lá dentro. Então foi isso que sentimos desde o primeiro dia, porque sabíamos que muita gente lá dentro não nos queria. Sabíamos. Acho que todo mundo que trabalha no Flamengo sabe o que acontece lá. Todo mundo. Sim, tem gente que não se atreve a dizer do lado de fora. A torcida autêntica e a torcida organizada. Bom, é isso que está acontecendo no Flamengo. Mais uma pergunta. Você sentiu que dentro da diretoria, Marcos Braz e Spindel tinham uma ideia, principalmente sobre o seu trabalho? E, por exemplo, o presidente, pessoas próximas do presidente, tinha outra ideia? Não te queriam? Foi mais ou menos isso, Domi? Nunca falei com essas pessoas. Em 3 meses, eu falei uns 5 minutos com o presidente. Eu só conversava rapidamente com Marcos Braz da diretoria e com Spindel, que estava praticamente no dia a dia lá. Não todos os dias, mas ia com mais frequência à sede. Agora lembrei que, quando fui contratado... Agora a gente vai lembrando de muitas coisas. Nunca me perguntaram como jogava ou como queria jogar. Não sei se sabiam como eu jogava ou como joguei nas outras equipes. Disseram barbaridades, como que nas equipes em que trabalhei sempre era goleado. Isso é mentira. No ano passado, o New York foi o time mais goleador da categoria e o segundo menos vazado. Então há coisas que... não te atinge quem quer, e sim quem pode. Mas eu ficava triste por falarem mal de nós lá dentro, de forma interesseira. Não sei por quê. Porque se atacam o treinador e os jogadores do Flamengo, isso atinge o próprio time. Eu não confio nas pessoas que sempre repetem essa frase. Nada do Flamengo, tudo pelo Flamengo. Normalmente é o contrário. É nada. Quando você tem que repetir muito isso, é porque alguma coisa está acontecendo com você. Inclusive, muitas vezes eu sentia que quando perdíamos, alguém lá de dentro ficava feliz. Era o que eu sentia. Minha equipe e eu tínhamos essa sensação. Então era muito complicado trabalhar assim. Eu fui muito feliz trabalhando no Flamengo por causa dos jogadores. Nenhum me decepcionou. Apesar do que a imprensa diz, nunca briguei com ninguém. Fui muito feliz com as pessoas nas ruas, no dia a dia. Quando fomos dispensados, as pessoas que eu encontrava no supermercado, era eu que ia, estava sozinho aí. Em restaurantes ou quando passeava de bicicleta, todos me apoiavam, me incentivavam. Eu me sentia muito querido pelos brasileiros nas ruas. Me senti muito respeitado por eles. O que aconteceu depois na mídia, que não podemos controlar. E há pessoas que falam antes de saber as coisas.
Não há pior ignorante, não só no futebol, mas na vida, do que aquele que não quer aprender. Isso é o pior, quando a pessoa não se interessa pelo porquê das coisas. Falavam muito do jogo posicional, mas não sabem e não fazem ideia do que é jogo posicional, por exemplo. Há um treinador que está jogando muito bem o jogo posicional há vários anos, o Sampaoli. É espetacular como ele faz o jogo posicional. Acho que ainda não perceberam que ele joga assim. Só para dar um exemplo, às vezes tínhamos até vontade de rir. Dizíamos, falar por falar. É como ir à praia com um amigo e jogar a conversa fora. Foi isso tudo que não gostamos. A parte negativa do que vivemos no Brasil não passa de 5%. 95% foram maravilhosos para nós. Aliás, cogitamos voltar ao Brasileirão, porque adoramos esse campeonato. Os campos são organizados, há jogadores espetaculares no Brasileirão e temos a intenção de voltar. Queria que você falasse dos jogadores, porque falaram muito. O Gabigol mudou, ficou irritado, saiu, não gostou que o Dome mudasse. Há uma diferença entre os mais jovens e os mais experientes? Existe isso no Flamengo? Se existe isso, como foi sua relação com os jogadores, Dome? Foi perfeita. Eu não senti isso, era muito fácil. Se alguém pensava isso, poderia perguntar. Você está falando do Gabigol, por exemplo. Poderia perguntar ao Gabigol, mas ninguém pode esquecer que quem manda no vestiário é o treinador. No dia em que perder o controle, não é mais treinador. Pode ir embora para casa. Isso nunca aconteceu, pelo menos comigo. Os jogadores jovens tinham um papel importante. Nós escalamos 6 ou 7. Acho que o Flamengo tem uma base maravilhosa. Tem uns jogadores jovens espetaculares. Quando eu disse que meu sonho era jogar com 50% da base em 2 anos, agora sei que no Brasil isso é quase impossível. Porque melhores que sejam, mas eu tenho a mentalidade europeia. Eu penso que se você traz um jogador de fora, tem que ser muito melhor do que o que tem em casa. E em casa encontrei jogadores muito bons. Essa é a mentalidade. E isso dá um destaque ao clube, porque esses rapazes sentem o Flamengo. Também garante que o Flamengo ganhe dinheiro com eles, vendendo-os, ou por não precisar contratar outros. Eu confiava muito neles. Nunca achei que entre os jovens e os mais experientes houvesse algum conflito. De fato, os mais experientes, como Felipe Luiz, Diego Ribas, ajudaram muito os jovens. Esses jogadores são exemplos para o resto do time, porque eles jogaram na Europa. Nem todos que jogaram na Europa triunfaram. Há exemplos no próprio Flamengo de que não é fácil triunfar na Europa. Há jogadores que foram à Europa e não jogaram. E esses dois jogaram e muito. São jogadores diferenciados. Sabem a importância de muitas coisas, como ajudar os jovens, porque eles também foram jovens. A Globo pergunta agora, queria que você falasse dos jogadores... Faltou falar mais com a imprensa? Por que você não dava declarações quando era treinador do Flamengo, fora das coletivas? Faltou isso? Não te deixavam falar? Sim, não me deixavam falar. Tem uma pessoa que me assessora em tudo relacionado à imprensa. Eu tinha feito contato com jornalistas argentinos, nem sequer europeus. E quando falava com a comunicação do Flamengo, diziam que não era o momento. Tenho certeza de que se pudesse explicar à imprensa, principalmente à brasileira, poderiam entender que esse jogo posicional tão famoso e que preocupava tantos jornalistas, não sei porquê, já que Sampaoli joga assim há 3 anos, e muito bem por sinal, que era o que queríamos fazer, o que queríamos jogar com os jovens, eu queria me abrir com as pessoas para verem que sou uma pessoa muito normal. Com certeza no dia a dia teriam me conhecido melhor e todo mundo teria me entendido, teríamos nos entendido muito melhor. Esta é a primeira coisa a fazer, se comunicar. Eu nunca estudei português, por exemplo, nem um dia, porque eu tentei falar